Eu quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou em meu coração. É uma palavra mais voltada para a família. É uma palavra mais voltada para família. E esta palavra que Deus vai ministrar aos nossos corações, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, né? Porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que a espada de dois gumes, né? Ela penetra a alma, ela ela causa o efeito, né? Que Deus deseja. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Eu quero pegar aqui, Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1, a gente vai ver este capítulo como, vamos dizer, um grande sermão. Aqui orientado por Deus, Paulo faz um grande sermão. A partir do versículo 1, ele vai falando para nós sermos imitadores de Deus. Olha lá, o versículo 1 na Nova Versão Transformadora. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. E aí, ele vai falar sobre amor. Olha só, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a gente já vê aqui que nós, servos do Senhor, devemos ser imitadores de Deus, seguindo este exemplo de amor, de sacrifício. Então a palavra que eu quero que você guarde em seu coração, né? A palavra-chave, por assim dizer, é amor sacrificial. Amor sacrificial. Existe sacrificial, pastor? Está inventando a palavra? Não, existe. Existe sim. Amor sacrificial. Existe, tá? Essa palavra. Então, a gente vê que Deus tem uma vontade. E você pode ver que a vontade de Deus é que vivamos em amor. E o interessante é que Jesus Cristo não exclui os demais mandamentos, mas todos os mandamentos são resumidos em dois, né? São resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É interessante que muitos falam, né, por aí, e tem muita gente falando, né? Agora, cada dia cresce mais o número de pessoas falando isso, com canais aí no YouTube, no Instagram, Facebook, falando que o evangelho, né, ser crente é pura emoção. E você vê que este mandamento, amar a Deus com toda a sua alma, envolve sentimento. A alma é o que reúne as nossas emoções, é o que a gente sente. Só que ele não para aí, ele não para no sentimento, ele não para na emoção. Ele vai falar com todo o seu entendimento, ou seja, com a razão também, com aquilo que nós chamamos de conhecimento. Ele não quer apenas pessoas
emocionalmente afetadas, controladas. Não, ele quer que o conheçamos tanto e que este conhecimento seja profundo. Ele quer que a gente entenda que ele fez tudo por cada um de nós e que o amemos também com os nossos sentimentos, com a nossa alma. Então é com a alma e com todo o nosso entendimento, compreendendo, buscando entender tudo o que ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Então, essa palavra-chave, amor sacrificial. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2. Então aqui o contexto deste é um sermão. Ele começa falando sobre buscarmos sermos imitadores de Deus como filhos amados, como o filho, né, quando ele é criança, ele quer imitar os seus pais, né? A filha quer imitar a mãe, quer usar o batom da mãe, quer usar o brinco da mãe, quer usar a maquiagem da mãe, né? Quer usar o prendedor de cabelo da mãe, o filho quer imitar o pai, e assim vai. É por isso que Jesus fala que Deus quer que sejamos como crianças, porque a criança, na sua inocência, sem maldade, quer imitar os seus pais, depende de seus pais e não querem estar longe de seus pais, né? E quando vai crescendo, vai ficando adulto, quer ser independente. Então, neste contexto, Deus quer que sejamos como crianças, dependentes dele e que busca imitá-lo em tudo. Que busca imitá-lo em tudo, neste amor sacrificial. Aí ele vai começar a falar sobre a impureza, sobre o pecado, imoralidade sexual, no versículo 3. A imoralidade sexual que ele está falando aqui não é a prática do sexo em si, né? Ele está falando daquilo que corrompe, né, a prática, né, sexual entre os casais. Então, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né, isso é uma imoralidade sexual. A prostituição, que é o sexo com recompensa, que você faz, né, sexo ali para ganhar alguma coisa, é imoralidade sexual. E existe prostituição também dentro do casamento. Quando a esposa, né, se submete à prática do sexo para ganhar alguma coisa. Não, só vamos ter relação se você comprar uma bolsa, se você me der um dinheiro, se você comprar isso ou aquilo outro para mim. É por isso que eu sou contra muitos pastores, até mesmo pastores famosos que pregam, né, ministram para casais, falando, olha, a mulher tem que ser sábia. Eu não vejo muita sabedoria nisso. Já vi pastores dando exemplo. Se você quer que o seu marido ali, que é mão fechada, que é mão duro, que não, né, chega lá e fala, eu quero um sofá novo, faz uma janta. Faz uma janta, prepara o ambiente. Não chega pedindo, não. Prepara o ambiente. Porque a mulher chega e fala, não, a gente tem que comprar um sofá novo e que não sei o que. Aí já chega brigando, né? O marido já fecha a cara, não concorda, porque a mulher já chegou ali gritando, falando alto, brigando. Sim, concordo que não deve chegar gritando, né? Brigando. A gente vai até chegar nessa parte daqui a pouco. A mulher tem que chegar com sabedoria e falar, olha, você tá vendo que esse nosso sofá tá estragado? Vamos comprar um novo? Vamos juntos escolher um novo? Mas não, eles falam não, que a mulher tem que preparar um ambiente, tem que fazer um jantar, e aí, né, faz a janta, e o casal tem relação, e depois da relação fala,
amor, compra um sofá. E o marido vai falar, não, compro sim. Isso, na minha visão, não é correto. Por quê? Porque ela preparou tudo, né? E fez teve relação ali com seu marido com o objetivo de pedir, de ganhar algo. Isso é errado. Isso é errado, não pode ser desta forma. Entra na questão da prostituição. Não é? Aí ele fala que estes pecados não têm lugar no meio do povo santo. Então aqui a gente vai ver, iniciando que devemos viver, iniciando o capítulo, que a gente deve viver em amor sacrificial, vai falar sobre a pureza, ele vai falar sobre as obras das trevas, que só o falar, só o mencionar, né, as obras das trevas desagrada ao Senhor. Só o mencionar as obras das trevas desagrada ao Senhor. Só que tem muita gente abrindo a porta de suas casas para as obras das trevas. Versículo 11. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Hoje nós estávamos falando, em casa, sobre principados e potestades que estão por trás de impérios, né? De grandes empresas que produzem seriados, filmes, não é? E trazem ideologia de gênero, traz doutrina do inferno. E aí tem gente que assiste, que abre a sua televisão, coloca as suas crianças diante desses seriados, desses filmes, estão sendo doutrinadas por principados e potestades, demônios, chefes, que trabalham dia após dia para influenciar a sociedade, influenciar a família. Eu sempre digo aqui, o mais terrível não é o demônio que possui pessoas. Sabe, esses demônios aí que você e eu já vimos, né, manifestar em pessoas. Esses não são os piores. Os piores são os que estão por trás de impérios, de empresas, de grandes empresas que produzem filmes, seriados, né? Antigamente a gente tinha que tomar cuidado com o livro que a gente lia, com a revista que a gente lia. Hoje a gente tem que tomar cuidado com o canal no YouTube que a gente assiste. A gente tem que tomar cuidado com a página do Facebook que acessamos, não é? Com a pessoa que seguimos no Instagram, com o seriado, com o filme que a gente assiste. Por quê? Porque principados e potestades estão por trás de grandes canais, de grandes empresas, para nos influenciar para o mal. E o que eles fazem nas trevas, só o falar é vergonhoso. E para você ver, Daniel capítulo 10, desde o Antigo Testamento, principados já lutavam e tinham anjos que não conseguiam, que não davam conta destes principados. Apenas um anjo, que já era da classe aí dos arcanjos, né? Somente o arcanjo Miguel podia lutar contra esses demônios. Tamanho poder que eles tinham, que eles têm, né? Daniel capítulo 10. Vamos ver aqui, versículo 11.
E o homem me disse, era um anjo: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, levantei, ainda me tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, agora preste atenção neste versículo 13 de Daniel 10. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia, o principado, um demônio, me impediu. Era um anjo. Ah não, pastor, aí falou que é um homem. No versículo, se você voltar no versículo 6, a partir do versículo 5, você vai ver a descrição desse anjo. Ele estava vestido com um cinto e uma roupa de linho e cinto de ouro puro. No versículo 6, ele diz que este anjo, o corpo dele era como uma pedra preciosa. O rosto dele faiscava como relâmpago, e os seus olhos eram como tochas acesas. Os braços dele e os pés dele brilhavam como bronze polido, e a voz dele era como a voz de uma grande multidão. Não era Deus, não era Jesus. Este daqui era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. E aí no versículo 13 ele falou que o príncipe, um demônio, chefe, o impediu de ir até Daniel. No primeiro dia, Daniel fez aqui o jejum de 21 dias, que a gente conhece. Só que no primeiro dia de oração, como diz aqui no versículo 13, Deus enviou o anjo, o Gabriel, para dar a resposta a Daniel. Só que o demônio lá o impediu de chegar a Daniel durante os 21 dias. Aí agora, veja só. Então tá, por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Olha só que interessante, né? Então, o arcanjo Miguel foi ajudar o anjo Gabriel, ficou lutando com o demônio e a resposta pôde chegar até Daniel. Então, você vê que tem principados e tem anjos que não dão conta desses principados. É somente o anjo de guerra que pode lutar e vencer. Efésios capítulo 6, Paulo vai nos falar sobre esse tipo de demônio, principados e potestades, onde ele vai dizer: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, demônios, chefes. E tem muita gente abrindo a porta de suas casas, né? Tem um seriado, por exemplo, vou citar aqui, tem gente que cristão assiste Lúcifer, né? Um seriado, tá na Netflix, Lúcifer. Aí os cristãos falando, eu já vi cristão mesmo, crente falando: não, assisto, é interessante, coloca o diabo como é Lúcifer, bonzinho, ajuda a solucionar crimes. Que coisa, né? Meu Deus. Ajuda a solucionar crimes, ele é bonzinho.
Interessante que o Lúcifer lá que ajuda. Você pode ver a sinopse, né? O Lúcifer que ajuda a solucionar crimes é o Lúcifer, dono de uma boate que vende drogas, que vende bebidas, que tem prostituição, tem tudo. É bonzinho, né? Então, é o diabo, é o principado, são demônios ali trabalhando por trás desse tipo de coisa para entrar em nossas casas. E muita gente abre as portas de suas casas para o inferno. Então é por isso. E começa de uma forma tão sutil, né? Começa de uma forma muito sutil. É por isso que aí no versículo 15 de Efésios 5, ele vai falar: sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Ao 17, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Só que antes ele fala para nós aproveitarmos a oportunidade que temos. Versículo 16, pois os dias são maus. Os dias são maus. Aí eu quero... No versículo 18, ele, neste contexto todo, vai falar de buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. E aí, eu chego aqui onde Deus quer falar ainda mais profundamente aos nossos corações. Versículo 23. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Você vê que o relacionamento, né, os papéis aqui são... o papel do marido, por exemplo, é comparado ao papel de Cristo para com a sua igreja. Cristo sendo o cabeça, ele não tem uma... Não é uma questão de ordem, de controle, mas uma questão de cuidado, de zelo, de bênção. Então aqui ele está falando que o marido deve ser bênção para a esposa, deve cuidar, deve amar, deve, zelar por sua esposa, deve prover. E a provisão aqui não é apenas a provisão material, mas principalmente a provisão espiritual. Porque a principal função, vamos dizer assim, para nós entendermos, de Cristo para com a igreja é a provisão espiritual, a salvação, a vida eterna. E se o papel é comparado, o marido tem como papel principal prover espiritualmente um lar abençoado. Então é função do marido, função do pai, né? Abençoar a sua casa com o ensino da palavra, com o filtro daquilo que entra em sua casa. E isso Deus vai cobrar do marido. Claro que a esposa, vai também pagar, vai ser cobrada, mas a cobrança vem primeiramente para o marido. Na queda de Adão e Eva, Deus chega primeiro em Adão. Fala, o que aconteceu? Adão recebeu a maior, vamos dizer assim, consequência, como também a esposa recebeu, mas Deus cobrou primeiro de Adão. E Deus vai cobrar do marido, se ele abre a porta para o inferno entrar em sua casa, a cobrança vem dele, vem do pai, em primeiro lugar. Então ele tem o papel de prover um lar
abençoado para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. E isso é sério. Tem muito marido jogando a sua responsabilidade nas costas da sua esposa. A esposa que ora, a esposa que ensina a palavra. Não, é o marido que deve ensinar, ministrar sobre a sua casa. Não que a esposa não possa chegar e falar: olha, Deus falou comigo. Deus me mostrou isso na palavra. E quando a esposa chegar e falar, Deus vai confirmar no coração do marido. Só que a responsabilidade espiritual é do marido, então Deus vai falar sempre, vai priorizar o marido. Por quê? Porque ele vai cobrar do marido também, em primeiro lugar. Então Deus direciona a família através do marido, espiritualmente falando. Aí o interessante é que essa grande responsabilidade é do marido, né? De ensinar, de ministrar, de cuidar, de zelar. Aí vem o versículo 24: assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E aqui está uma grande dificuldade. Ele não está falando de submissão, onde você se coloca no papel de se humilhar, de ser escrava. Até porque se o marido faz isso, ele já saiu debaixo, né, debaixo da bênção do Senhor. Porque se o marido é o cabeça da esposa, como diz aqui o versículo 23, Jesus é o cabeça dos dois. Então o marido, ele não vai guiar a esposa segundo a sua vontade. O marido, ele vai guiar a esposa segundo a vontade do Pai. Porque antes dele vem o próprio Deus. Antes dele vem o próprio Senhor, que é o cabeça da igreja, é o cabeça de todos. Então, se o marido maltrata, se o marido não honra a sua esposa, o marido está fora do princípio bíblico. Eu vi, não lembro quem foi que eu vi, mas é uma dessas pregadoras, né, que pregam para mulheres, ela falando que o maior erro, ela usou essa passagem aqui e falando para as mulheres, né, sabe qual é o nosso erro? É a desonra. Aí ela pegou e falou: quem de nós, seja mulher ou homem, chega diante de Jesus gritando, praguejando? Aí ela falou, agora vou focar aqui só para nós aqui, as mulheres. Não lembro se a Helena, eu acho que sim. Qual de vocês, quando vão orar, chega diante de Jesus gritando, socando Jesus? Ela falou desse jeito. Tem mulher que quer chutar, que quer socar. A gente quer socar. Eita, Jesus. Tem mulher que quer beliscar. Tem mulher que quer jogar panela, que quer dar vassourada. Eu pergunto, qual de nós que chega diante de Jesus gritando: mas Senhor, o Senhor não me deu isso, eu pedi isso, o Senhor não me deu? Não, a gente chega. Como é que a gente chega diante de Jesus? É em amor, não é? A gente chega: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo para mim. A gente chega com reverência, honrando
Aí ela fala, é isso que falta no casamento. A mulher não é que a mulher tem que colocar o marido acima de Deus. Mas a mulher não pode desonrar o seu marido. Quantas mulheres estão com raiva de seus maridos e vão desonrar o seu marido diante de uma amiga, vai falar mal de seu marido. Quando ele chega no local ali que a sua esposa frequenta, como é que ele é visto? Como o pior. Ele é mal visto. As amigas, quando vão olhar para o marido, vão olhar como? Os amigos vão olhar como? Porque ele já foi totalmente desonrado por sua esposa. É por isso que a gente tem que por isso que a gente fala, né? Honrar a Jesus, dar um bom testemunho. Dar um bom testemunho quando nós agimos com falta de fé, quando a gente murmura, fala mal da igreja, fala mal de Deus diante daqueles que ainda não servem ao Senhor. O que a gente está fazendo? Ou quando a gente dá um mau exemplo, até mesmo dentro de nossa casa, muitos filhos mesmo falam, eu servi este Deus do meu pai que batia na minha mãe, eu servi o Deus que permitia que meu pai ia lá todo domingo na igreja com seu terno, com a sua gravata, dando glória a Deus e aleluia, mas chegava em casa, espancava minha mãe, gritava com minha mãe. Eu servi um Deus desse? Eu servi um Deus do meu pai que nunca estava presente pra gente? Isso é desonrar. E muitos de nós fazemos isso. Não só as mulheres, mas os maridos também. Os homens também fazem isso com suas esposas. E Cristo, como cabeça, não desonra a igreja. Ele cuida da igreja. Ele zela pela igreja. Tem esposa que quando chega com o marido, ela é mal vista, ela tem até que abaixar a cabeça de vergonha por causa dos olhares, porque ela já foi mal falada pelo seu marido. E vice-versa. E aí a gente volta nesse pensamento. Eu achei interessante essa pregadora falando, a gente não chega diante de Jesus gritando. A gente não chega diante de Jesus. E aí ela pega e fala também uma coisa que eu achei interessante, né? O marido pergunta alguma coisa para a esposa, por que você deixou isso daqui? Aí a esposa já fala, porque eu quis. Tá aí porque eu quis. E daí, se eu coloquei aí? Tô nem aí. Aí a gente volta na palavra do início, que a gente falou que seria a palavra-chave. Amor sacrificial. Cada um de nós temos um papel neste amor. De nos doarmos, de nos entregarmos. Olha só que interessante, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo proveu tudo que a igreja precisava, continua provendo e continuará provendo. Tudo que a igreja precisa. Espiritualmente e materialmente até falando. Aí ele diz, ele entregou a vida por ela. É esse o papel do marido, se entregar por sua esposa, se doar de todas as formas, se doar. Se doar.
Eu sempre falo, você vai na igreja, quem é que mais ora? São as mulheres, e tá errado. É errado. Seu marido deve prover espiritualmente, cuidar espiritualmente de sua esposa. É o marido que deve orar mais, que deve ler mais a Bíblia, falar mais sobre a Bíblia. Aí olha só que interessante, ensinar a palavra, ministrar a palavra para sua esposa. Versículo 26, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Será que você lava a alma, a mente da sua esposa com a palavra? Será que você abençoa a alma, a mente da sua esposa com a palavra? O marido deve estar sempre pronto para pregar, para ministrar a palavra da sua esposa para os seus filhos. Quando ela vem com algum questionamento, com alguma ideia, a palavra deve estar em sua boca, em sua mente, preparada. É verdade. Para ser ministrada. Sua esposa vai chegar e vai falar alguma coisa assim, aí você vai falar, opa, calma aí, senta aqui, vamos, a Bíblia está aqui, ó. Deus está nos dizendo isso. Tem um pensamento, né, que eu concordo, que fala, o marido sempre será um mestre e a esposa sempre será o discípulo, né? E não tem diminuição nenhuma nisso. Não tem desvalorização nenhuma nisso. Não, de jeito nenhum. A esposa, ela precisa... Gente, nós mulheres... eu sei que você tá ministrando, mas na verdade eu não tô te interrompendo. É o raciocínio para não perder. Nós, sim, mulheres, precisamos voltar ao lugar que Deus nos colocou, que é esse lugar de discípulas mesmo dos esposos. Sabe? Que o mundo tem tentado roubar de nós com esse... Como eu já falei aqui, empoderamento das trevas. Eu sou mulher, eu me viro. Eu vi uma postagem hoje no Face. Mulher inteligente faz tudo sozinha. Ela não pede, ela só comunica. Isso não é de Deus. A gente não precisa fazer tudo sozinha. Mãe solo, amamos todas as mães e valorizamos todas as mães. Mas mãe solo, não, porque eu quero ter filho sozinho, eu não preciso de homem. Tá errado, não é plano de Deus, exceto quando alguma coisa acontece, né? São outros os motivos, mas nós mulheres precisamos, não é que somos frágeis, não, somos fortes, porque somos capazes de gerar, não é uma fragilidade ofensiva, nós não estamos falando aqui de uma fragilidade ofensiva, mas nós precisamos sim assumir esse lugar de discípulas com honra e com amor, porque é bom, é maravilhoso ter alguém que cuida de você. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, meu Deus, que coisa linda é eu poder chegar para o meu esposo se eu tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, se eu tiver alguma dúvida sobre a minha maneira de orar, sobre a intenção que eu quero apresentar para o Senhor em oração, um motivo de oração. Gente, porque quando nós casamos, nem os nossos motivos de oração são só nossos. Quando Deus fala se tornar um só no casamento, é algo muito, muito amplo. Eu não posso orar por algo que só eu quero. Se o Henrique não quer, não vai ser bom para nós dois. Sabe? Então, quando uma esposa que entende o seu lugar de discípula e o seu marido a faz entender, e o seu marido dá essa segurança, quando ela chega pro marido e fala assim, meu bem, o amor, como queira chamar, eu tava pensando em começar a orar por um tal propósito. Olha, eu tenho vontade de ter um segundo filho, vamos dizer que é uma coisa muito séria, né? Eu tenho vontade de ter um segundo filho. O que você acha? E o marido vai dizer que de repente não é o tempo, ou qualquer outra coisa. Gente, é tão maravilhoso a gente poder chegar, e até se você tem uma dúvida na palavra. Às vezes, mulher fala muito, mulher se comunica mais na maioria das vezes. Mulher passa, às vezes pega o telefone ali,
Eu hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso, se uma amiga, se uma pessoa me pedir um aconselhamento, eu às vezes posso ter alguma dúvida. Nós somos mais emocionais, nós somos muito mais emotivas e parciais. O pastor Carlos Mendes sempre falou isso para mim: Glaucia, quando você for aconselhar mulheres, tome cuidado. Aconselhe na Bíblia, e se tiver dúvida, peça orientação ao Henrique, que é seu marido e seu pastor, para não errar. Porque nós mulheres temos essa tendência forte a ouvir a história da outra e querer já, não, amiga, não, tô com você. E às vezes nem é esse tô com você que a pessoa precisa ouvir. Ela precisa ouvir uma orientação na palavra. E o que eu tô dizendo é que é tão lindo a gente poder contar com o marido como mestre. Antes mesmo de ligar pro meu pastor, que merece sim honra também, que merece o respeito porque é o anjo da igreja, mas antes mesmo de ligar para o meu pastor, às vezes eu nem vou precisar ligar para ele, porque eu tenho dentro da minha casa um mestre que me ensina, que me direciona na palavra, e eu entendo a importância de me deixar ser discipulada diariamente, constantemente, para o resto da vida, até que, o Senhor leve um dos dois, ou até que o Senhor volte para buscar a igreja como um todo. E, gente, sim, não tem desonra nenhuma. O fato de eu ser discípula não quer dizer que eu não vá crescer. E o meu marido, por sua vez, como mestre, humilde que ele é e totalmente direcionado pela palavra, ele vai entender o meu ministério e ele vai me apoiar no meu ministério da forma que Deus quer me usar. Porque os ministérios também se fundem com o casamento, né? Se tornam um só. Mas existem maneiras de Deus usar cada um dos dois. E o marido que é mestre, que é sábio, que é sacerdote do lar, ele consegue apoiar a sua discípula. Ele não a deixa se sentir inferior. Olha que conversa mais interessante que nós estamos tendo nessa manhã. É verdade. Então, cada um tem o seu papel, né? Versículo 26, Efésios 5, versículo 25, né? Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. 26, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, o ensino da palavra constante. Versículo 27, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Agora veja o versículo 28, a repetição, a importância que Deus dá a tudo isso e que Ele quer que a gente entenda. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. O marido que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Aí veja só que mistério, versículo 29, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Essa é a grande responsabilidade do marido. Hoje estamos focando aqui, bastante na responsabilidade do marido e acaba falando muito com as mulheres que querem tomar o lugar do marido, e o marido que deixa elas tomarem também. Que deixa, o marido que deixa a sua esposa tomar o seu lugar, assumir a sua responsabilidade. Está errado. Então, é papel do marido prover o ensino, o alimento, o bem-estar espiritual e até físico de sua esposa. Ao versículo 31. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aí, olha só, versículo 32.
Esse é um grande mistério. Mas ilustra, olha só, mas ilustra, aqui está o grande também divisor desta palavra, né? A grande revelação desta palavra. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. A igreja não grita com Cristo. A igreja não desonra o seu Senhor, como o seu Senhor não desonra a igreja. Assim, o marido não pode desonrar a sua esposa, como a sua esposa não pode desonrar o seu marido. Diante desta palavra aqui, a mulher que grita com o seu marido, ou que responde de forma ignorante, que é ríspida, né? Está pecando. Você pode ser uma mulher de oração na igreja, pode estar coberta da cabeça aos pés. Deixa eu fazer um adendo. Não vale dar desculpa da TPM não, porque tudo é TPM, misericórdia também, tudo hein? Tem. Aí respondi mal porque eu tava de TPM, mas tem mulher que tá a semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro de TPM. Então, você pode visualmente, né? Porque tem essa questão, tá na igreja, né? Pode parecer a mulher de mais pura oração, só que às vezes Deus, preste bastante atenção e escreva isso e se conserte hoje. Sabe por que muitas mulheres não têm as suas orações atendidas? Elas oram, jejuam. E já recebi aqui mensagem de mulheres na rádio falando, eu oro. E não há momento melhor do que esse, né, de falarmos sobre isso, momento de clamor. Né? Eu oro, eu clamo, mas Deus não me atende. Já recebemos mensagens aqui de mulheres falando isso. Sabe por quê? Que muitas mulheres não são atendidas pelo Senhor? Porque essas mulheres estão desonrando os seus maridos. Você, muitas das vezes, não é atendida por Deus porque você desonra o seu marido, que é seu cabeça, que é o provedor da sua casa espiritualmente e materialmente falando. Espiritualmente, principalmente. Porque, às vezes, você também pode prover materialmente para sua casa. Você pode trabalhar, você pode trazer renda para sua casa, complementando aí a renda do seu marido, aí une, porque também tem muito esse negócio, né? O marido trabalha, então o marido tem o dinheiro dele, a esposa trabalha e a esposa tem o dinheiro dela. Não, o dinheiro é do casal, é dos dois. E se possível, o dinheiro tem que estar numa conta só. Cria lá, faz a conta conjunta e pronto, é dos dois. Não é de um, é dos dois, porque quando casaram, tornaram um só. Cada um tem seu papel, como nós estamos falando, mas tudo pertence aos dois, né? Então tem muita mulher que não tem a sua oração atendida porque está desonrando o seu marido. E desonrar o marido não é só com uma palavra, não é só falar mal dele para as outras ou para os outros, né? É uma resposta ruim. É um falar mais alto, né? Ireis e não pequeis. O que é irar e não pecar? A gente acha que irar e não pecar por exemplo, gritar, mas não socar. Quando você grita, você já está pecando. Ou quando você porque tem gente que não grita, mas machuca com palavras. A maneira de falar, a maneira de responder já está pecando. Irar e não pecar é você ter vontade de gritar, mas você vai para o canto, respira e depois volta e conversa.
Irar e não pecar é você tem vontade de dar uma resposta daquelas. Mas você vai lá no canto, respira, depois volta e conversa. Então, e tem marido que não tem as suas orações atendidas porque não honra a esposa, não cuida da esposa, não assume a sua responsabilidade de ensinar, de ser o mestre, de ser o provedor em sua casa, e quer que Deus atenda as suas orações. Deus não vai atender. Porque Deus não atende a oração de quem está em pecado. E pecar é estar fora da Bíblia. Está distante dos princípios bíblicos. E quando nós não seguimos isso daqui, nós estamos longe da Bíblia. Tudo que está fora dos ensinamentos bíblicos, né, é pecado. Pecar não é só adulterar, prostituir, mentir. É tudo que vai contra a palavra. E nós estamos te mostrando aqui a palavra. E quando você está longe disso daqui, você está pecando. Quando você responde mal ao seu marido, você está pecando. Quando você maltrata a sua esposa, você está pecando. Você pode ser o pastor da igreja, mas não vai estar pastoreando debaixo da bênção do Senhor. Porque antes de pastorear a igreja, você tem que pastorear a sua casa, a sua esposa. Então você é um excelente pastor, mas é um marido terrível, um marido que não assume a sua responsabilidade, que não ama a sua esposa. Você não vai. Você pode ganhar 1.000 almas, 10.000 almas. Todas essas almas vão para o céu e você não vai acompanhar. Né? É muito sério. Todas essas pessoas vão para a glória e você não, que pastoreou, não vai. Porque não assumiu a sua responsabilidade dentro de casa. Então você pode ganhar 1 milhão de mulheres pregando, ensinando, né? Orando com elas na igreja, evangelizando. Mas se você não honra seu marido, se você não se submete a esta palavra, elas vão para a glória e você não vai acompanhar. Porque quando nós estamos longe da Bíblia, nós estamos em pecado. Guarde isso hoje em seu coração. Quando estamos longe da Bíblia, quando estamos fora dos princípios bíblicos, nós estamos fora da palavra. Então você vê que o casamento, estamos em pecado, né? Você vê que o casamento, ele ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Deus, a gente fala como? Você vê que não é Cristo, o relacionamento. Veja só que a ordem não é o relacionamento de Cristo com a igreja, é o que ilustra o casamento. Não. É o relacionamento do casal que vai ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Esse é porque veja bem, quem foi instituído em primeiro lugar? O casamento ou a igreja? O casamento. A igreja veio depois do casamento. Pastor, heresia? Não. Não é heresia, não. Lá no Éden, Deus fez o primeiro casamento entre Adão e Eva. Lá a família começou. É por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que vai pastorear, ele deve primeiro pastorear a sua igreja, a sua casa. Aquele que vai cuidar da igreja deve antes cuidar bem de sua casa. Por quê? Porque o casamento veio primeiro. O culto não começa na igreja, ele começa dentro de sua casa. O culto começa em sua casa. Então essas são as ordens, né?
Olha só a grande importância. Você já contou quantas vezes Paulo fala aqui que o homem deve amar a esposa? Ele falou no versículo 24, no versículo 25, falou no versículo 28, e agora ele vai falar novamente no versículo 33. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Aí eu quero complementar essa palavra para a gente já encerrar e orar. Hoje Deus está fazendo algo diferente. 1 Coríntios capítulo 7. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. Versículo 3. O 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Sabe o que Deus está falando aqui? Não é só na questão sexual. Não é só na questão... É claro, a gente vai ver que ele fala aqui que o marido não pode se afastar sexualmente, né, de sua esposa, não pode se abster da relação, né, sexual, porque não temos domínio sobre isso. Aqui a Bíblia é clara. Na questão sexual, o homem e a mulher não têm domínio próprio. É bem claro aqui neste capítulo. E é por isso que cada um deve ter seu marido, cada uma deve ter o seu marido e cada um deve ter a sua esposa, para que não caem em tentação e em pecado, por não termos domínio próprio. Isso aqui é claro. A falta, né, de apetite, de querer ter relação sexual é demoníaca. Não é natural, não é bíblico. É demoníaca. Precisa ser tratada espiritualmente. Como diz aqui a palavra, olha lá, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem de abster-se da intimidade sexual por certo tempo, se dedicarem a modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Aí, mas a gente tem que olhar isso daqui como Deus estava ministrando ao meu coração para passar aos irmãos, que a gente tem que nos aprofundar ainda mais nesta palavra aqui. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido, como também o marido não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Agora, lembra da chave, a palavra-chave que a gente falou no início? Qual foi? Lembra, pastora Glaucia, qual a palavra-chave a gente falou no início? A gente vai voltar para ela agora. Amor sacrificial. Amor sacrificial. Se você não é verdadeiramente convertido, você não vai entender essa palavra. Aí você precisa aceitar Jesus novamente, precisa de fato pedir a Deus a transformação para você entender e viver essa palavra. Quem não é verdadeiramente convertido não está concordando com esta palavra, está com irritação, está com coceira, está ficando com raiva, quer desligar o aplicativo, quer desligar a rádio. Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra, o remédio causa isso, né? Quando você vai aplicar um remédio numa ferida, vai sentir dor. Quer ter um pouco, né? Tem que incomodar. Pelo menos incomodar um pouco incomoda. E quando a gente está fora da palavra e a palavra nos confronta, nos incomoda. Quanto mais incomodado você estiver, mais coisa tem para consertar. Exatamente. Quanto mais incômodo você tiver, se converta, se conserte o mais rápido possível. Agora.
Essa é a oportunidade que nós temos. Então, amor sacrificial. Por quê? Porque o meu corpo não pertence a mim, pertence à minha esposa. Aí minha esposa vem falar: amor, eu não gosto desse bigode não, você tem que tirar. Amor sacrificial. Né? Amor sacrificial. Falar: tá bom, vou tirar. Amor sacrificial. Ô, minha esposa, eu gostaria que você usasse essa roupa aqui, ou... Deixa o cabelo um pouquinho mais comprido. Ou não usasse isso daqui. Mas não por proibição, aí, né? Não por proibição, pedindo. Com amor. Pedindo com amor. Nós não estamos falando aqui de imposição. Estamos falando de amor sacrificial. E isso é para os dois lados. Quando há amor, não há imposição. E quando há amor, aquele que recebe o pedido vai atender, porque é um amor sacrificial. Então, sacrificial, vale acrescentar, não é abusivo. Sim, não é não abusivo. É abusivo. Não é? O amor sacrificial é sacrifício por amor. Sim, não é manipulação. Sim, você decide fazer porque você ama. Não porque você está sendo manipulado ou manipulada. Você decide fazer porque você ama. Assim como Cristo deu a vida por todos nós, ninguém forçou a Cristo dar a vida por nós. Ninguém o manipulou para que fizesse isso. Da mesma forma é no casamento. Você decide porque você ama. Então o marido vai chegar: ô, minha esposa, usa isso daqui. Ou não usa isso. Por amor, ela vai decidir atender. E a esposa vai chegar no marido e falar: olha, faça isso ou faça aquilo outro. Por amor, ele vai atender, porque ele ama. E ele vive este amor bíblico, que é um amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele que você pensa no próximo e não só em você. O amor sacrificial é aquele que você pensa no seu próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ama o seu próprio corpo. Então, o marido tem que ver a esposa como parte de si mesmo. E a esposa tem que ver o marido como parte de si mesmo. Então a gente vai decidir atender por amor. E aí por isso que a gente chama de amor sacrificial. Não é um amor escravo, é um amor que você decide. Então, interessante que Deus vem falando, vim estudando esta palavra aqui, mergulhando nesta palavra desde ontem, Deus falando no meu coração. Que muitos casamentos não estão indo para frente por falta deste amor sacrificial. E o diabo está usando complexos, principalmente das mulheres. O marido pede algo e ela fala: não vou fazer porque vão me olhar, vão falar isso de mim, vão ver, Deus me livre. Aí Deus coloca uma outra frase para a gente ficar, para a gente guardar. Você não vive, o marido não vive para o mundo, em todos os sentidos. O marido não deve viver para suprir os amigos, os irmãos antes da esposa, né? Ele vive para a esposa. O marido, ele vive para a esposa. Como a esposa, ela não vai viver para o mundo, ou seja, para os de fora. Ela vai viver para o marido. É isso que você disse quando você falou sim. Quando fizeram lá, né? O pastor fez a pergunta, não sei se foi o padre, você se converteu depois, né? Promete amar na doença, né? Na tristeza, né? Aquela coisa toda. Aí você disse sim. Você fez os votos lá, né? É isso que você disse. A partir de hoje, eu viverei completamente para você.
E o marido disse a mesma coisa para a esposa. A partir de hoje, o meu foco é você. E aí o diabo trabalha a imposição social para que a esposa e o marido não atendam um ao outro, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo do que o mundo vai dizer, com medo do que a mamãe vai falar, né? Com medo do que os irmãos vão dizer. Só que agora a sua responsabilidade, a sua vida foi entregue ao seu marido, como a vida dele foi entregue a você. Um pertence ao outro. Um tem compromisso com o outro e não com os de fora. Por isso, em todos os sentidos, o marido que abandona a esposa para atender irmão, para atender amigo, totalmente errado. E vice-versa. Mas tem gente que vive numa convivência tão insustentável que até arranja motivos. Não tem nem ninguém te chamando. E você, não, peraí, eu tenho que ir lá na casa do fulano. A gente, infelizmente, como a gente conhece. Aí já entra numa outra questão que, quando isso acontece, é porque tá faltando o amor, né, verdadeiro. Não tem amor, não tem comunicação, não tem nada. Só tem duas pessoas dentro de uma casa. Sim. E acabou. Então o casamento é quando existe o amor, e esse amor sacrificial. O amor de entrega. Então o marido vai chegar na esposa, olha, faça isso. Claro, a gente está falando de coisas que não vão contra os princípios bíblicos. Sim, embora e que também não tiram a individualidade do outro, porque esse amor sacrificial, ele é um amor sábio. É um amor que não vai te fazer pedir ao outro algo que você sabe que vai machucar, que vai incomodar, que vai que é algo que é totalmente contra a vontade do outro. O amor sacrificial, ele é tão lindo. Olha que coisa tremenda que Deus está ensinando pra gente hoje, que Deus está falando com a gente hoje. Gente, é muito amplo, é muito profundo o que Deus está fazendo com a gente hoje. Sim. O amor sacrificial, ele é tão lindo que quando se fala de sacrifício, a gente pensa numa coisa muito, muito difícil de fazer. Mas esse amor sacrificial, ele é tão sábio, ele é aquele amor de Coríntios, né? Aquele amor que suporta. E o sacrifício não vai ter o peso da palavra. A gente ouve a palavra sacrifício e fala, nossa, que difícil, que pesado. Mas esse amor é tão sábio, vai parecer redundante o que eu vou dizer, esse amor é tão amoroso, não tem outro jeito de me expressar, que o sacrifício não vai se tornar algo pesado, que a gente vai fazer com leveza, né? É interessante também pensar nisso. Sim. Então, é o que a gente vem falando. Você pede, e aí quem ama se entrega, decide fazer por amor. E aquele que pede também com amor, né? Não é imposição, não é força, não, é amor agindo, né? E aí, só que o diabo trabalha nisso, com essa imposição social, porque a mulher já viu aquela frase, a mulher, ela se veste para a outra ver. Ah, sim. Né? Ela não se arruma para o marido, ela se arruma para as outras, para parecer, para competir com as outras. E é errado, porque o foco dela é o marido, e vice-versa. O foco do marido é a esposa. Então a esposa vai se arrumar para o marido vai se arrumar para a esposa, pensando um no outro e não nos de fora. Porque o foco de cada um, né, é se entregar um ao outro. Então, o meu corpo não pertence a mim, pertence à minha esposa. Ela vai chegar e falar, olha, vamos fazer isso? Só que com amor ela vai chegar falando. E muitas das vezes são coisas que a gente nem pensava em fazer.
nunca pensou em fazer. Mas por amor a gente vai lá e se entrega. E quando a gente se entrega em amor, a gente até fala, nossa, como eu estou gostando disso. Porque a gente vê a felicidade daquele que é parte de mim, daquela que é parte de mim. E quando eu vejo a felicidade da minha esposa, essa felicidade me preenche, me alegra. Porque o nosso papel no casamento, como a gente já falou aqui, eu até digo que é uma continuidade, é servir, é fazer o outro feliz, em primeiro lugar. A gente não deve entrar no casamento pensando em ser feliz, mas em fazer o outro feliz, porque a nossa felicidade vai estar nisso. E aí a alegria será completa, a felicidade será completa. É o amor sacrificial, onde a gente pensa em fazer o outro feliz. E aí o amor sacrificial também vai ter essa parte, né? Você pede, e aí sua esposa faz, o seu marido faz. Aí no outro dia, você abre mão do que você pediu para deixar que ela faça ou que ele faça o que ele gosta. E assim vão se completando. Que esta palavra fique guardada em seu coração. Mas Deus fala para eu dizer, principalmente para as mulheres aqui agora, e a pastora Glaucia vai entender bastante isso também, como mulher, né? O diabo, e nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus, está trabalhando em sua mente, para que você não tenha força, coragem de viver esta palavra. O diabo, e aí a gente, olha só como a palavra, você pode ter falado, nossa, mas começou de um jeito, você que está ouvindo, né, a mensagem desde o início, começou de um jeito, foi para um lado que não tem nada a ver. Tem sim tudo a ver. O diabo, ele quer entrar em nossa casa para nos educar a não vivermos esta palavra. E por isso ele usa os principados e potestades. É por isso que o marido tem que se posicionar e fechar a porta de sua casa para que o diabo não entre. E abrir a porta para que Cristo entre. É por isso que não podemos permitir que a nossa casa habite ensinamentos do inferno, onde ensina que a esposa não precisa, né, honrar, respeitar o marido, que o marido não precisa honrar e respeitar a esposa. Que outro dia desses eu vi um filme, eu tô ficando mais radical que essas coisas. Eu vi um filme onde a mulher pegou e falou para outra: vamos lá, não, meu marido não deixa. Que negócio de marido não deixa? Você não depende de homem nenhum, não. Você tem a sua própria vida. Eu falei, opa, como é que é? O diabo pregando para mim, deixa eu desligar isso daqui. Como assim? Quando você disse sim, você não tem agora a sua vida, é a nossa vida. Não tem como olhar para a esposa, para a mulher que é uma esposa, sendo só ela. Não é só ela mais. É por isso que quando a gente fala que o marido é o cabeça, não é o marido na frente e a mulher seguindo, não. Não tem como olhar só para um. Quando olha para o marido, vê a esposa. Quando vê a esposa, vê o marido. Não tem como separar. É um só. Então não existe duas vidas. Existe uma vida, cada um. Claro, cada um vai ter sua individualidade, cada um vai ter que respeitar o momento do outro, mas não são duas vidas. Agora é uma só vida. É uma só pessoa, uma só carne. Não está falando na questão sexual apenas. Não. Não sejamos tão rasos em achar que é somente sexual, né? Na prática do sexo, mas no conjunto todo. Em tudo somos um só. É um projeto de vida. Não existem dois sonhos. Existe um sonho.
Só que o sonho cresce porque inclui o que eu sempre sonhei, o que a minha esposa sempre sonhou. Aí os dois sonhos vão se tornar um só. Vamos ver aqui, qual que vai ser... O que a gente vai realizar primeiro? Porque o seu sonho é meu e o meu sonho é o seu. E vamos junto. Então eu tenho ficado mais radical com esse negócio. Permitir que o inferno fique pregando, inserindo essas coisas na minha mente. O diabo quer nos doutrinar de todas as formas e a gente não pode permitir. Então, o inferno quer trabalhar para que as mulheres... E aí vem esses ensinamentos, essas imposições sociais, onde a moda diz que não é assim, não é daquele jeito. Aí junta com o seu complexo, né? Porque todos nós temos o nosso complexo. Tem gente que não gosta do nariz que tem, né? Tem gente que não gosta da testa que tem. Tem gente que não gosta da orelha, né? Tem gente que não gosta da barriguinha que já criou, né? Aí vão ter mulheres, não gosta dos seios, das pernas. Aí o marido vai dizer, não, mas eu gosto, tá bonito. Aí o diabo usa. Você sabe que quando o marido fala assim, nós mulheres achamos que vocês estão falando só para nos consolar? E eu já tive amigos homens que falaram, olha, o homem ele não repara na metade do que vocês imaginam que ele repara. Sim. Né? É interessante que os homens também aprendam a se comunicar mais com a gente, a expressar mais pra gente o que vocês entendem de bonito, o que vocês entendem de belo. Aí, muito homem pode pensar assim, pastora Glaucia, mas eu falo e ela não escuta, não. Ela não entende. Eu já falei, minha filha, o que você quer que eu faça pra eu dizer, pra eu mostrar que eu te amo, que eu te acho atraente? É muito interessante, né? Isso. Sim. Gente, Jesus está mexendo em coisas tão profundas hoje que eu não sei nem o que dizer. Meu Deus. É o inferno com seus principados e potestades trabalhando. E ele ataca de todos os lados. Então hoje o que Deus está falando? Fechemos os nossos ouvidos e os nossos olhos para que o que vive nas trevas quer nos ensinar, quer trazer para nós. Porque ele vai usar tudo em sua volta, e até mesmo aquilo que você tem como complexo, né? Para impedir que você viva plenamente o que Deus quer que você viva em seu casamento. Deus quer que você viva plenamente o seu casamento. E o inferno quer que você nem viva o seu casamento. Então ele vai usar de tudo, ele vai fazer de tudo para que você não viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não vos conformeis com este mundo. Vamos voltar a falar deste versículo. Não vos moldeis, não deem forma ao seu casamento, ao seu modo de vida, tendo como base o mundo, tendo como base os seriados, os filmes, as revistas, as novelas. Você vê, alguém inventa uma palavra nova lá na novela, tá todo mundo falando. Todo mundo usando a palavra. Um blogueiro, uma blogueira inventa lá uma palavrinha nova, tá os seguidores dela, tudo falando. Verdade. Você está se moldando ao mundo. Se conformar, se moldar ao mundo, não é essa coisa rasa que a gente costuma falar, que aí volta prostituição, adultério, pecado, que é pecado. Claro que é pecado, prostituição, adultério, tudo isso é pecado. Mas se moldar o mundo não é só concordar com essas coisas. É você trazer para a sua vida, praticar aquilo que você vê, você escuta,
que vai contra a palavra de Deus. Vai contra a palavra. Nós temos uma dificuldade enorme em ouvir uma palavra como essa e pôr em prática, mas temos uma facilidade imensa, absurda, de ouvir uma palavrinha ali de 30 segundos, mundana, e já estamos lá, praticando, falando, compartilhando. Serão pouquíssimas as pessoas que pedirão a gravação, por exemplo, de uma mensagem como essa para compartilhar. Nossa. Pouquíssimas. E serão pouquíssimas as pessoas que mandarão uma mensagem dizendo: Deus falou comigo. Porque na verdade Deus está falando com todo mundo, mas tem muitos com comichão, né, nos ouvidos. Hã? É. Tem muitos coração endurecendo, né? com o coração endurecido. Pastor, tá ficando chato, hein? É. Nossa. Tem muitos com coração. Eu falei ainda há pouco, tem muitos se coçando, cheio de irritação, tá até com alergia. Tá com alergia da palavra. Urticárias. Jesus, misericórdia. É. Tá com alergia da palavra. Deus. Por quê? Porque a palavra nos confronta. E quando eu vi isso daqui, eu falei: Senhor, confronte mesmo. Que haja transformação. Que haja tempo pra gente mudar de vida, começando né? dentro da minha casa. Sim, em nome de Jesus. Né? Então, meus irmãos, Apocalipse 3, a palavra que Deus fala para Laodiceia: Deus corrige todos que Ele ama. O autor aos Hebreus escreve: nós não aceitamos a correção de nossos pais, achamos chato no momento, mas quando a gente se torna pai, a gente fala: graças a Deus que meus pais me corrigiram, me ensinaram. O autor aos Hebreus fala isso. Por que não aceitar a correção do nosso Deus, que é o Pai celestial, perfeito? E aí ele ainda fala: os nossos pais, que são humanos, que muitas das vezes erram tentando acertar, mesmo assim a gente vai lá e aceita. No futuro a gente agradece porque fomos corrigidos por eles. E o nosso Deus que não erra, que é perfeito, tudo que ele fala é perfeito, é certo. Por que não aceitar a correção dele? Então se entregue à sua esposa, se entregue ao seu marido hoje. Abra mão da moda, do modismo, e viva o amor sacrificial. O seu corpo não é seu, é do seu marido. O seu corpo não é seu, é da sua esposa. Esse complexo aí, o diabo que está alimentando. Nossa, Deus já falou essa semana disso na oração, meu Deus. Pois é, o diabo que está alimentando esse seu complexo. Vamos romper hoje? Vamos se libertar hoje? Em nome de Jesus. Pense agora numa coisa que o seu marido ou que a sua esposa te pediu e você sempre falou: ah, não, isso não. Mas você falava: ah, não, isso não, por prisão. E não porque você não gosta, é complexo, é o diabo. Isso vai longe, hein? É muito íntimo e tem muita gente entendendo o que é. Tem muita gente entendendo, claro que tem. Deus está falando, é Deus que está falando e agindo em nosso meio. Pense aí agora, você agora tem a oportunidade de pensar em algo que seu marido te pediu, que a sua esposa te pediu e você falou: não, até poderia falar, mas não, isso não. Eu não gosto. Só que lá no fundo é um complexo do qual Deus quer te libertar por causa da imposição social, por causa da doutrina satânica. A doutrina satânica não está só na Bíblia, não está lá só o livro O Evangelho segundo Satanás, não. A doutrina satânica está na moda. Estão nos seriados, estão nos filmes, nas novelas. Tudo aquilo que o diabo tem domínio para atingir a sua vida. Então, isso daí que você tem é por causa da doutrina satânica que o diabo quer inserir em nossas vidas. E Deus está falando: hoje eu quero te libertar disso. E como a pastora Glaucia falou agora, é muito íntimo, mas é foro íntimo mesmo. Todo mundo está entendendo.
Então, lembre agora, nós já estamos encerrando e vamos orar. E nessa oração, você lembrando daquilo que o seu marido te pediu, você disse, não, isso não, por complexo, por causa da imposição social, por causa do medo do que vão falar. Eu não estou falando de você praticar o pecado. Não, não é isso. Estou falando de você se libertar da prisão na qual o diabo te colocou por meio da moda, da imposição social. E você vê como é diabólico tudo isso? Eu te pergunto, qual foi o dia que Deus te impôs alguma coisa? Qual foi o dia em que Deus disse, eu te obrigo a me servir hoje? Não. Até para servirmos a Ele, Ele nos deixa escolher livremente se a gente quer ir para a glória com Ele ou se a gente quer ir para o inferno. A escolha é nossa. Tem gente que fala por aí que a salvação não é escolha, ir para o céu não é escolha. Deus escolhe quem Ele vai salvar. Não acredito nisso. Romanos 3, 23, 22, ele fala que nós nos tornamos justos por meio da nossa fé em Jesus. Isso é para todos, sem nenhuma distinção. Ou seja, também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe uns para ir para a glória e outros para ir para o inferno. Então Ele deixa livremente essa palavra para quem quer aceitar. Só impõe aquilo que é do inferno. É o diabo que nos escraviza. É o diabo que nos faz imposição. E é disso que Deus quer nos libertar. Você vê que hoje, como eu falei no início, é voltado totalmente para o casal. Lembre do que o seu marido te pediu. E Deus está falando aqui, tem marido que pediu esses dias, há poucos dias, e você falou não. Mas aí ele até falou, mas tem mulher que faz, tem mulher que usa, sim, eu não. Meu Deus. Deus quer te libertar de toda esta prisão. Pastor, sinto muito, não vou mais ouvir a rádio, porque o que você falou aí, eu não vejo Bíblia. Então você estava ouvindo a rádio errado, porque tudo que a gente falou aqui estava na Bíblia. Na verdade, eu acho que seus ouvidos estavam fechados para cada versículo que a gente citou. Porque tudo que a gente falou aqui está na Bíblia. E se você está dizendo que não é Bíblia, é porque quando a gente leu a Bíblia, o inferno, o diabo, pôs a mão nos seus ouvidos e você não foi capaz de ouvir a palavra. Porque o que nós estamos falando aqui está na Bíblia. E se você está discordando, é porque os seus ouvidos estão cheios. O diabo enfiou o dedo dentro do seu ouvido, espiritualmente falando, e te fez ficar surdo, surda. Só que Deus está me dizendo que tem hoje mulheres sendo libertas, tem homens hoje assumindo a sua responsabilidade de homem. Porque ser homem não é ser machão, não é gritar, não é achar que vai impor as coisas para a esposa, não. É amar a esposa como a si mesmo. Acredito que já deu tempo para você lembrar daquilo que seu marido, daquilo que a sua esposa te pediu, e você se prendeu, você não quis, e agora a gente pode orar. Vamos orar, né, pastora Rosa? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eu não sei o que dizer, Senhor. Não sei o que dizer. Tamanho o mover, tamanho o descortinamento espiritual que o Senhor fez hoje nos nossos olhos, a descauterização das nossas mentes.
Senhor, é tão grande o teu mover, é tão profundo e tão glorioso. Obrigada, Senhor. Nós planejamos as coisas de um jeito, nós pensamos, é por isso que não dá para roteirizar nada. É por isso, Senhor, que quem oferta, quem é semeador da fé, precisa entender que essa rádio não pode, já tentamos, nós mesmos já entendemos. Nós temos Media Kit, nós temos tudo que é possível ter para uma rádio do porte da Perfeito Louvor. A Perfeito Louvor é uma rádio profissional. As vinhetas, tudo, mas o Senhor não nos deixa avançar, não nos deixa ter um departamento comercial, até como muitos amigos que fazem locução já questionaram, porque a Rádio Perfeito Louvor tem uma audiência enorme, por que vocês não têm um departamento comercial? Porque o Senhor não deixa, nós não podíamos falar, não podíamos ter raciocínio completo direcionado por Ti, se nós tivermos que pagar o horário para os anunciantes. Olha que coisa, Senhor, é por isso que nós trabalhamos assim, e a cada minuto o Senhor nos faz entender. O Senhor está falando de coisas tão profundas, tão íntimas, que para muitos dão coceira mesmo, incomodam, porque a gente sabe que pode fazer, mas não faz. A gente sabe até que deve fazer, mas não faz. Amarrados pelos grilhões diabólicos de ditadura de beleza que nos fazem ter complexos infundados. Principalmente nós mulheres, engraçado que sem que a gente converse, sem que a gente combine, o Senhor já me fez orar sobre isso essa semana. Diante de Deus nós podemos, diante de Ti, nós estamos diante de Ti, nós podemos dizer que não combinamos conversa, não combinamos pregação alguma. Não existiu essa conversa. Gláucia, ore no momento de clamor sobre complexo de mulher, porque eu vou falar essa semana sobre isso. Eu vou pregar essa semana sobre isso. Graças a Ti, Senhor. É o Senhor que fala. É o Senhor que é o diretor dessa rádio. Pai querido, que coisa gloriosa. Que coisa tremenda que o Senhor está fazendo conosco no dia de hoje. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas mentes a Ti, para que todo o complexo caia por terra. Senhor, todas as regras que nem existem perante a Ti, mas são impostas, não foi o Senhor que impôs, mas são impostas dessa forma que o Henrique já explicou, de forma tão precisa nessa pregação. Quantas coisas, Senhor, quantas coisas das quais eu mesma preciso me desvencilhar. Nós mulheres somos escravizadas pelo inimigo, escravizadas não, aprisionadas pelo inimigo, muitas vezes mesmo servindo a Ti. E a gente pensa, não, muitas pessoas podem pensar, esses pastores estão errados, se eles estão falando de prisão, eles estão errados, porque eu tô com a vida no altar, eu sirvo ao Senhor. Meu Deus, mas o Senhor tem falado muito conosco aqui, de vivermos felizes, de vivermos a plenitude da Tua palavra. E a plenitude da Tua palavra é justamente essa: entendermos que temos liberdade para ser, temos liberdade para fazer e para viver do jeito que o Senhor permite. Senhor, toda verdade distorcida por Satanás caia por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, os valores, uma vez o pastor Lucinho Barreto falou, e a minha amiga me mandou essa mensagem, que solteiro está fazendo coisa de casado, os valores estão invertidos. O solteiro é para ter liberdade, que não se deve ter, e o casado que sim, este deveria ter essa liberdade, não tem, não busca. Nós estamos vendo, meu Deus, nos stand-ups, todas as conversas de humoristas, em toda a sociedade, todo mundo zombando de quem é casado. Ah, porque eu fazia isso no tempo que eu era solteiro, mas agora casei e parou. É uma zombaria diabólica, porque o casamento é para que se tenha total liberdade, é para que se façam coisas no leito,
das quais não se pode se culpar, não se pode se punir por isso, porque o Senhor permite, e coisas que o Senhor permite, nós podemos e devemos fazer. Nós estamos falando de uma felicidade íntima, de uma realização pessoal, que o Senhor está querendo trazer para nós há muito tempo. Não é essa realização pessoal, é claro que é importante também, mas de se fazer cursos, de ter um diploma, de dirigir, como eu falei hoje para a nossa irmãzinha que vai fazer a prova na terça-feira, esta também é importante. Mas o Senhor hoje está querendo trazer para nós uma realização pessoal profunda, diária, completa, uma realização pessoal íntima. Que tem mulher, tem homem pensando, meu Deus, eu não quero, sabe? Tem gente que tem consciência de que não é para separar, de que o casamento é a melhor decisão, mas lá no fundo, essas pessoas não conseguem nem ter coragem, não conseguem nem admitir, mas tem dito assim, não é como eu pensei. Não é como eu pensei. Eu achei que eu fosse ter muito mais felicidade. E esse pensamento, Senhor, tão escondidinho, lá no fundo do nosso tapete mental, lá embaixo de um tapete mental, esse pensamento, ele é quase que geral. Por quê? Porque é uma coisa, é uma frustração que o diabo quer colocar para nós, para que nós não venhamos a dar conselho para o outro casar, para o filho casar, para que nós não venhamos mais ser defensores do casamento, do plano original que o Senhor instituiu para nós, criou para nós. Pai, como nós temos visto, tem muitos cristãos que não são defensores da família, do casamento. Tem cristãos que estão dando conselho para solteiro. Amiga, olha, eu vou ser bem sincera com você. Até que meu casamento é bom. Eu não tenho muito do que reclamar não, mas olha, se fosse hoje eu não casava. Amiga, pensa bem, você que não está casada ainda, olha, ser sozinha é bom por causa disso, disso e disso. Tem gente, Senhor, elencando as maiores vantagens em ser sozinho. Eu tenho que te falar dos prós e dos contras. Senhor, e nós sabemos, é claro, como nós falamos aqui outro dia, quando a gente casa, não é mais simplesmente ir lá na Boticário, como eu gosto de dizer. Não é mais simplesmente sair comprando todas as coleções de perfume e maquiagem. Não é. Eu tenho que pensar se o meu marido precisa de algo antes da minha maquiagem. Se a minha filha precisa de algo antes do que eu e meu marido precisamos. Até a compra de supermercado não é mais só tudo que eu gosto. Eu tenho que lembrar do que o marido gosta. E assim vai. E tem gente que distorce isso. É uma verdade distorcida de Satanás. Tem coisas que a gente faz sozinho e que é gostoso, sim. Não tem erro nisso. Mas o Senhor, que é um Deus tão amoroso, tão maravilhoso, não tira a nossa individualidade. Nós conseguimos ser nós mesmos dentro de um relacionamento preparado por Ti. E mesmo assim, nós também conseguimos viver o amor sacrificial. Isso é uma coisa tão tremenda, tão profunda, da qual eu não via muitos pregadores falarem há um bom tempo. Eu acho que eu não ouvi, Senhor. Na maioria das pregações que eu tenho ouvido para casais, já há um bom tempo, eu não ouvi ninguém pregar assim. E, Senhor, eu não estou enaltecendo o Henrique, porque ele é meu esposo, porque ele é meu pastor. Mas eu louvo a Ti, junto com a família Perfeito Louvor, pelo que o Senhor está dando, pelas ministrações que o Senhor está dando para o Teu servo, porque nós precisamos de conserto. Nós vivemos desesperadamente em busca de uma felicidade que nós não vamos achar nesse mundo. E essa felicidade é completa em Ti. O Senhor hoje, aleluia, está descortinando os nossos olhos. Está nos movendo a vivermos essa felicidade, essa plenitude que só é encontrada na prática da Tua palavra. Eu posso ser rica, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso comprar a Boticário, como o Henrique brinca comigo, que vai me dar um dia a Boticário de presente. Eu posso comprar, mas eu não serei feliz se eu não colocar absolutamente a Tua palavra em prática. Senhor, é isso que nós estamos entendendo hoje. Senhor, faça com que as mulheres que não têm se enxergado belas, não têm se enxergado bonitas, possam olhar, possam se enxergar, e que nós todas, esse entendimento é para nós todas, que nós possamos entender que o nosso corpo
a celulite, a estria, a ruga. Conta uma história. E o mais interessante, o mais gostoso é saber que o Senhor também não nos proíbe de nos cuidarmos. Outro dia ficou um pouco polêmico essa história, não polêmico, mas dividiu opiniões, a questão de sobrancelha, micropigmentação, isso a gente sabe que não pode, mas se cuidar, arrumar, modelar e fazer a maquiagem e usar uma roupa que primeiro nós precisamos nos sentir sensuais, desejadas, e isso é para nós em primeiro lugar. Nós precisamos nos sentir bem. Nós precisamos entender, Senhor, que antes de sermos mães, nós somos mulheres. A gente se sente culpada por deixar muitas vezes a criança em casa, ou deixar com o próprio pai, e ir para um salão, fazer uma unha, arrumar um cabelo. Ah, mas a criança está precisando de mim. Eu não posso demorar. Senhor, isso também é outra verdade que o diabo está distorcendo. Nós somos mães, nós temos que nos doar, é claro. Nós precisamos ser boas mães, mas se nós estamos nos cuidando, em primeiro lugar, tendo um tempo de mulher, fazendo coisas que nos agradam, nós seremos mães melhores. E o diabo quer sempre trazer essa culpa para nós, dizendo que não, nós não podemos sair de casa. O pai não é tão bom quanto nós, ele não vai cuidar direito. Senhor, e que os homens também despertem para isso, que como sacerdotes do lar, os homens possam incentivar as suas esposas a serem mulheres de fato, serem mulheres em primeiro lugar. Não tem pecado nisso, não tem erro nisso, em nós sentarmos num cantinho e passarmos um tempo fazendo uma maquiagem, cuidando da pele, fazendo o tal do skincare, como é o nome agora. Não tem. Senhor, mulheres que se esqueceram, mulheres que não se reconhecem mais no espelho, porque estão numa vida de doação, de sacrifício ininterrupta por um filho. Ah, mas aí, pastor, vocês não estão falando de amor sacrificial, só que o amor sacrificial é para toda uma família, não é só para um filho. E nós mulheres temos errado muito nisso. Quando nos tornamos mães, esquecemos completamente de nós mesmas e do esposo. Deixamos o esposo de lado. Ele tem grande importância na nossa maternidade. Ninguém engravida. Pode parecer feio falar isso, pode parecer grosseiro, mas, Senhor, é verdade, nós temos que nos lembrar disso. Nós não engravidamos sozinhas. Nós começamos antes de uma criança começar a ser gerada num ventre de uma mulher casada, é claro, diante do teu plano original, casada corretamente, como manda a tua palavra. Antes dessa criança ser gerada, é gerado um sonho. Ela está sendo gerada no coração dos dois, não no ventre do pai, por motivos óbvios, mas no coração. Ao mesmo tempo que essa criança passa, Senhor, 9 meses no ventre da mãe, e a gravidez vai se desenvolvendo. Eu acho bonito, sim, o pastor Henrique falou de modismo, mas é bonito dizer que o pai também está grávido, porque essa criança está sendo gerada no coração. É uma maneira de dizer. E o pai vai vivendo, vai sonhando cada passo dessa gravidez, e vai cuidando da esposa, e vai se colocando, se posicionando como pai. Nós mulheres, pai, temos um olhar muito egoísta para isso. Ah, porque eu que amamento. Ah, porque eu que carrego. Ah, é a minha barriga que pesa. Ele não entende. Ele nunca vai entender. É claro que um homem nunca vai sentir a coisa tão sublime, a sensação tão sublime, tão maravilhosa, que é ter um ser humano mexendo dentro da gente. O homem não vai entender isso. Mas isso não os faz menores, inferiores. Nós mulheres inferiorizamos, Senhor, os nossos esposos, porque não foi você que sentiu a criança mexer. Não foi você que sentiu o enjoo. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Se é um homem que é sacerdote do lar, que é sábio, ele estava lá, ele acompanhou. E nós mulheres precisamos dar valor a ele. Esse sonho foi concretizado junto. Ou esses sonhos, porque eu estou orando para famílias que têm mais de um filho. Toda vez que uma esposa engravidou,
da maneira certa, diante da tua vontade, foi comemorado. E o homem fica apreensivo, cada dor que a mulher sente, ele pensa, meu Deus. Quando a mulher está em trabalho de parto, com certeza, muitos homens que planejaram a gravidez junto com a esposa pensam, meu Deus, que sofrimento é esse? Jesus, eu queria estar aí, no lugar dela, o que é isso? Olha como grita, como sofre, que dor. Tudo para que o sonho, o fruto de um amor construído a cada dia na tua gloriosa presença, possa ser tocado, possa ser pego no colo. Meu Deus, que nós possamos entender, Senhor, que tudo que acontece conosco, com o nosso corpo, com o nosso organismo, a partir da maternidade, essa mulherada aí, nós já oramos muito para mulheres que têm depressão pós-parto. E às vezes é curada da depressão, toma um remédio, mas passa a vida olhando, literalmente, olhando ali uma cicatriz, como eu já falei essa semana, nesse momento, Pai, de clamor, nessa oração, sabe? Olhando ali a barriguinha que virou um potinho, como eu costumo dizer. Ou o seio que não está na altura certa. Senhor, que nós possamos olhar diferente para isso. Para essas coisas que acontecem. Nós não somos anjos, nós não somos seres, como é que eu posso dizer, Senhor? Essas coisas que acontecem, como a gente costuma dizer, a lei da gravidade, a idade vai chegando, essas coisas que acontecem, Pai querido e amado, são permissão tua também, para nos fazer achar, para nos fazer ter certeza do nosso lugar. Porque tem gente que gera. Já pensou se nós não tivéssemos cicatrizes, Pai? Já pensou, Paizinho querido e amado, se nós mulheres muitas vezes nos colocamos nessa posição de superiores ao marido porque geramos? Se não tivéssemos cicatriz nenhuma, se não tivéssemos um corpo modificado, como nós seríamos então? Nós nem pisaríamos no chão. Tamanha soberba, isso é da nossa natureza. Nós temos que entender, Senhor, que somos iguais. E o sacrifício é maior da mulher. Só que o homem não entende a dor do parto. E a mulher também não entende a dor do homem, que está vendo ela sofrer e que tem medo, porque no parto pode acontecer muita coisa. Nós não entendemos isso. Nós não lembramos disso. O Senhor está mexendo no profundo e nós glorificamos a Ti por isso, aleluia. Senhor, obrigada. Tem mulher chorando agora, tem mulher se debulhando em lágrimas. E hoje o que o Senhor está fazendo conosco é um resgate de nós mesmos. Que quando a gente era namoradinha, a gente usava uma roupinha, mesmo sabendo que não podia. Usava uma roupinha para o homem ir embora para casa provocando, para ele não olhar outra na rua. No percurso para casa, ele não vai olhar outra na rua, ele vai só pensar em mim. E quando a gente casou, a gente esqueceu. Deixou aquele perfume lá, que já venceu, meu Deus. Que já venceu porque a gente não usa mais. Não dá tempo. Tô mexendo o dia inteiro com produto de limpeza, com comida, com menino, bebê que, né, faz aqueles negócios na roupa da gente. A gente tem que trocar a roupa o tempo inteiro e tal. Não dá pra ficar cheirosa. Pastora, mas os tempos eram outros. Mas quando era namoradinha, nem podia provocar tanto para não fazer o homem pecar. E fazia. E agora que está casado, não faz mais. Senhor, nós podemos sim ser sensuais. E as senhoras que estão me ouvindo, que podem ficar escandalizadas. E isso não é ser Jezabel, não tem nada a ver. É ser mulher, feminina, sensual, pronta para o esposo. Meu Deus, que os nossos esposos também, esse dever não é só deles, mas que eles possam nos ajudar cada vez mais nisso. Que eles possam mesmo nos ver como mulheres. Só que para isso acontecer, nós temos que começar a entender que somos mulheres. Somos abençoadas, agraciadas com o dom de gerar. Mas também, Senhor, precisamos continuar sendo mulheres. Jesus, que coisa linda o Senhor está fazendo conosco.
Meu Deus, que coisa gloriosa. Aleluia. Aleluia, louvado, engrandecido seja o teu nome. Senhor, esclarece. Tem gente que pode falar assim, ainda não estou entendendo. Tá, você está entendendo. Você sabe o que você tem que fazer, mas não faz. Aleluia. Deus, que nós tenhamos coragem, força para fazer. Meu Deus, às vezes é tão difícil. Às vezes é tão difícil, a gente coloca dificuldades e o próprio diabo vai falando, não, nada a ver, essa pessoa que pregou está equivocada, nada a ver. Meu Deus, mas no teu santo nome, que nós possamos fazer. Porque nós estamos, Senhor, nós estamos deixando, o teu povo tem deixado de viver na plenitude da tua palavra gloriosa. Por medo da sociedade, medo do que vão dizer, preconceitos. Mas é louca, virou uma pombagira. Ih, tá com a Jezebel no couro, ó. Nós temos deixado o Senhor. Meu Deus, isso é tão sério. Eu sou uma pessoa que tem medo de falar isso. O Senhor tem me empurrado há muito tempo para dizer e orar esse tipo de coisa, orar dessa maneira. No entanto, eu sempre tive esse medo. Olha só, Senhor, até quem prega, até quem ora tem medo de escandalizar na oração. Olha que coisa. Como nós somos aprisionados pelos preconceitos e pelos medos. Mas aí o Senhor faz algo mais. O Senhor fala para o marido, para o meu pastor pregar esse tipo de coisa, falar dos complexos. Falar de coisas que tanto nos incomodam. Para que eu não tenha mais o medo de abrir a minha boca e orar desse jeito que o Senhor está mandando e direcionando. Então, Senhor, que nós possamos parar de ter medo. Nossa, mas o que aconteceu? Tá louca? Tá virando a cabeça? Que isso? Olha lá, a quarentona agora, olha lá, tá querendo ser novinha, piriguete. Nossa, bati no portão dela hoje e ela tava com um shortinho, o que é aquilo? Mas ela pode, se ela é casada. Se não incomoda ela e ao marido, ela pode. Meu Deus do céu, que coisa séria é essa? Jesus, o que o Senhor está fazendo, meu Deus? Ah, o meu marido, já recebemos mensagem que meu marido gosta que eu use uma bermudinha, mas quando chega alguém, ele me manda correr para trocar. Ei, sim, não e não. Ou é ou não é? Ah, mas não é todo mundo que vai entender. Vão me julgar. Gente, Deus está falando coisas inclusive para mim. Ah, vão me julgar. Não é todo mundo que vai entender. Vou falar que eu tô louca. A mãe então vai dizer, ih, não foi assim que eu te criei, menina. Você tá doida? Você tá doida? Que é isso? E nós, como o Senhor está dizendo aqui, faça o que eu mando, faça o que eu permito você fazer e apenas ore para os outros começarem a entender também estas coisas e me obedecerem. É isso que o Senhor está dizendo para nós todos nesta manhã. Deus de poder e maravilha. Senhor, meu Deus, eu tô impactada, eu tô constrangida. Eu não sei o que dizer. O esclarecimento. Nós tivemos nessa ministração um curso de mais de 3 dias de um encontro de casal. Um compacto. Uma aula gratuita de como nós devemos ser realmente. Senhor, nós precisamos levantar um movimento na igreja nessa terra, de que ser casado é maravilhoso sim, de que ser casado é bom sim, e ser casado não prende ninguém, muito pelo contrário, liberta. Nós precisamos, o povo cristão que é casado está andando de cabeça baixa, está andando triste, e os piadistas de plantão, muitos até endemoniados,
Dão risada e falam, ó lá, tá com uma vida, ó, o semblante carregado. Isso aí só tem um nome. Não é pandemia, não é nada não. Isso aí tem um nome, é casamento. Nós precisamos, Senhor, encabeçar um movimento que diz totalmente o contrário, que mostra que é o contrário. Não é só dizer, é mostrar na prática. Não é viver de aparências. E outra coisa, Senhor, nós temos filhos. Nós precisamos pensar no que nós vamos mostrar para os nossos filhos do que é ser casado. Tem um bando de adolescente cristão aí já cochichando entre... A gente vê dentro das igrejas. Não vou casar não, viu, hein? Ah, negócio chato. Deus me livre, meu pai e minha mãe. Ih, você tá vendo isso aí, ó? Bonitinho aqui dentro da igreja, de mãozinha dada, sentado no banco, mas lá em casa só eu sei, viu? Nós precisamos mudar, Senhor. De verdade. A concepção da sociedade sobre casamento. Pastora, mas é um trabalho de formiguinha, como você já disse essa semana. Isso não vai mudar se nós mudarmos pelo menos ao nosso redor, em meio à nossa família, para os nossos filhos, Pai. Para nossa vizinhança. Já está maravilhoso. Aleluia. Deus, Senhor, eu só posso dizer que eu te amo. Eu só posso dizer que eu te amo muito. Nós te adoramos e não somos merecedores, Pai, do mínimo que o Senhor faz por nós. Imagine coisas tão gloriosas. Aliás, porque nada do que o Senhor faz é mínimo, mas o Senhor entende esse jeito de falar. Senhor, nós estamos impactados, constrangidos e temorosos em não vivermos. Porque se a gente não viver, de hoje em diante, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nossa vida íntima, para o nosso casamento, é culpa totalmente nossa. Não é mais nem do inimigo, porque ele já caiu por terra, em nome de Jesus. Ele já caiu por terra. E outra coisa, Pai, nós repreendemos toda represália, toda retaliação por conta desse dia tão glorioso, dessa manhã tão gloriosa de ensinamento. Ah, Senhor, eu também não posso terminar essa oração sem orar por aqueles que ainda não casaram, por aqueles que por algum motivo, por vontade do outro, quantas pessoas que ouvem a Perfeito Louvor, que têm corações tão feridos, que por vontade do outro se divorciaram. Não queriam, mas o outro desistiu, o outro não quis, o outro não tentou, não buscou a restauração, não se arrependeu do que fez. Tem inúmeros casos, Pai. E eu quero entregar agora essas pessoas nas tuas mãos. Essas pessoas, Senhor, que estão sozinhas, machucadas, que pedem oração pela sua vida sentimental. Muitos que estão solteiros também. Muitos solteiros nos ouvindo. E falam, Senhor, como é que eu vou casar? Que vida eu vou ter? Como é que eu vou viver? Que tipo de marido eu devo ser? Que tipo de esposa eu devo ser? Senhor, é isso. Dê sabedoria a todos, para que eles possam viver uma vida plena. Já casar, Senhor, com a mente totalmente aberta para o que o Senhor permite. Com a mente aberta para essa liberdade que o Senhor mesmo dá. E que toda verdade distorcida caia por terra na mente deles. Que todos os preconceitos caiam por terra. Eu quero pedir ao Senhor, prepara para essas pessoas que estão pedindo, que estão detalhando para Ti. Prepara alguém especial. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes a gente olha e vive tão desiludido, fala, Senhor, mas será que nesse mundo ainda tem gente boa? Tem, Pai. E o Senhor pode preparar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Cura feridas de quem necessita ser curado. E abençoa a vida sentimental daqueles que precisam, que estão sozinhos e estão à espera de alguém. E assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, glórias a Deus.